Sobe para 19 o número de vítimas no tiroteio no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Após ordem do ministro Alexandre de Moraes, Polícia Federal prende homem que ameaçou invadir o STF. E você vai ver também. FGTS vai distribuir 13 bilhões e 200 milhões de reais em lucro aos trabalhadores. OMS lamenta que a onda de calor tenha causado 1.700 mortes evitáveis na Espanha e em Portugal este ano. Rússia e Ucrânia assinam um acordo para reabrir portos para exportação de grãos no Mar Negro. Pesquisa mostra que os brasileiros estão cada vez mais preocupados em manter uma alimentação saudável. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E vamos direto ao Rio de Janeiro para falar sobre a operação policial no Complexo do Alemão. Quem tem as informações é o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Os confrontos no Complexo do Alemão continuam aqui no Rio. E desde as primeiras horas de quinta-feira, quando as forças de elite das polícias civil e militar iniciaram uma operação contra roubos, a polícia afirma que 16 mortos eram suspeitos. Também morreram o cabo da PM Bruno de Paula Costa e a moradora Letícia Marinho. Uma outra moradora também foi vítima dos confrontos. A ação se torna a quarta operação policial mais letal da história do Rio. As duas primeiras também ocorreram durante o governo Cláudio Castro. As ações no Jacarezinho, com 28 mortes, e também na Vila Cruzeiro, onde foram 25 óbitos. E mais um caso de denúncia de assédio sexual envolvendo outro médico do Rio. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, o CREMERGE, informou que será aberta uma sindicância para apurar as denúncias de assédio sexual contra o presidente do órgão, o cirurgião Clóvis Munhoz, de 72 anos. A queixa foi feita por uma técnica de enfermagem moradora de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que integrava a equipe do médico. Ela contou que o médico se insinuava para ela e fazia perguntas indelicadas. Uma das situações de assédio teria acontecido dentro da sala de cirurgia de um hospital na Zona Sul do Rio. Na noite de quinta-feira, Clóvis Munhoz anunciou na página e nas redes sociais da instituição o afastamento do cargo. O cirurgião já foi indiciado por assédio sexual por outra denúncia anterior. Agora um episódio de susto e admiração em Copacabana. Quem estava na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, na noite desta semana, levou um susto com um redemoinho gigante na areia. O fenômeno se chama gostinado, que acontece quando o vento frio vindo do mar encontra uma barreira de ventos quentes de temperaturas mais altas, vindos do continente. A areia se eleva como um redemoinho. O episódio pode se repetir neste inverno aqui no Rio. Bom, eu desejo a todos um ótimo fim de semana. Maria Alice e Juliana, até segunda. Muito obrigada pelas informações, Anderson. Um ótimo fim de semana para você. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão de Ivan Rejane Ponte Boa Pinto por ameaças a ministros e candidatos à presidência da República nas eleições deste ano. Ivan Rejane foi preso nesta sexta-feira em Belo Horizonte após resistir à prisão. O ministro disse que os fatos apurados revelam que Ivan utilizava das redes sociais com intenções criminosas. Até o momento, a defesa dele não se justificou. O Ministério Público Federal afirmou hoje que o assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira teve motivo fútil, o que pode agravar aí a pena dos acusados. Em nota, o MP disse que Bruno pediu para Dom fotografar o barco dos assassinos confessos. A promotoria apresentou na quinta-feira a denúncia contra Amarildo da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima, que confessaram o crime, e contra Ozenei da Costa de Oliveira, irmão de Amarildo e suspeito de participação no ato. O trio foi acusado por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver.
A distribuição de 13 bilhões e 200 milhões de reais do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em 2021 foi aprovada hoje pelo Conselho Curador do Fundo e será dividida proporcionalmente entre os cotistas. Quanto maior o saldo da conta vinculada ao FGTS, mais o trabalhador terá a receber. O valor de referência corresponde ao saldo de cada conta em 31 de dezembro de 2021. Quem tiver mais de uma conta receberá o crédito em todas elas, respeitando a proporcionalidade do saldo. O percentual do lucro que seria repassado aos trabalhadores foi definido hoje pelo Conselho Curador e equivale a 99% do lucro de 13 bilhões e 300 milhões de reais obtido pelo FGTS em 2021. A distribuição do lucro elevará o rendimento do FGTS neste ano para 5,83%, inferior à inflação oficial de 10,06% pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo no ano passado. Essa é a primeira vez desde 2017 em que os rendimentos do FGTS não conseguirão repor as perdas com a inflação. Mesmo assim, o FGTS rendeu mais do que a caderneta de poupança. No ano passado, a poupança rendeu apenas 2,94%, influenciada pela taxa Selic, que ficou em 2% ao ano na maior parte de 2021 e só foi aumentada a partir de agosto do ano passado. Pela legislação, o FGTS rende 3% ao ano mais a taxa referencial. O desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, suspendeu parte dos efeitos da resolução da Câmara dos Deputados que declarou a perda de mandato do ex-deputado Eduardo Cunha em 2016. O magistrado suspendeu a parte que determinava a inelegibilidade do ex-parlamentar e proibição de ocupar cargos federais. A decisão é liminar e resulta de um pedido de Eduardo Cunha, que alegou vícios no processo que levou à cassação do mandato dele. Cunha também argumentou que seria injustamente prejudicado se fosse impedido de concorrer nas eleições deste ano por conta das sanções. A determinação vale até que haja uma análise do tribunal sobre os supostos vícios alegados por Cunha. E mudando de assunto, a nova carteira de identidade começa a ser emitida na semana que vem. O documento vai adotar o número do CPF como registro geral, único e válido para todo o Brasil. A nossa repórter Maria Clara Leite traz mais informações. Carteira de Identidade Nacional ou SIM. Esse é o nome do novo documento que passa a ser emitido a partir do dia 26 de julho, começando pelo Rio Grande do Sul e depois seguindo para o Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Paraná. Sobre o início da emissão do novo documento nos outros estados, ainda não há previsão, conforme anunciou em comunicado a Receita Federal. Esse novo modelo contará com o CPF como número de registro único e assim a identificação será a mesma em todo o país. E poderá ser usada também fora do Brasil, porque vai ter um padrão internacional, inclusive com o mesmo código que é emitido em passaportes. Assim, terá versão física e virtual e vai permitir a checagem por QR Code. Mas, segundo a Receita Federal, neste momento ela só será emitida para os cidadãos que estiverem com as informações atualizadas no CPF. Quem estiver irregular deve recorrer aos canais de atendimento à distância do órgão. E a gente lembra aqui que a Carteira de Identidade Nacional foi lançada pelo governo federal em fevereiro deste ano com o principal objetivo de evitar fraudes, mas também para modernizar o país. E veja a seguir, Rússia e Ucrânia assinam acordo para reabrir portos para exportação de grãos no Mar Negro. E ainda, a pesquisa mostra que os brasileiros estão cada vez mais preocupados com a saúde. Os detalhes em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. E vamos
Economia. Os altos preços dos alimentos fazem com que o brasileiro tente ao menos garantir aí o básico, arroz com queijo. A rede dos trabalhadores é de deixar quase todo o salário no supermercado. A alta dos preços nos supermercados tem obrigado os brasileiros a mudar os hábitos de compra. Para garantir o arroz e o feijão, os consumidores deixam de consumir cada vez mais a carne bovina. Com o poder de compra reduzido pela inflação, os brasileiros foram obrigados a comer menos. E mesmo comprando produtos de marcas mais baratas, reclamam de deixar quase todo o salário no supermercado. Nos últimos 12 meses, a inflação acumula aumento de 11,89%. Somente em junho, o índice acelerou 0,67%. Segundo o IBGE, essa foi a maior taxa para o mês em 4 anos. Itens de alimentação e bebidas lideram a alta dos preços no mês. Em um ano, o aumento registrado pelo grupo é de 13,93%. Segundo dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, em um ano, os cortes de carne bovina com maiores aumentos foram a picanha e a alcatra, com mais de 9% de alta. E até os alimentos substitutos, como o frango em pedaços e os ovos, tiveram um aumento grande. E apesar do arroz ter caído, o feijão carioca disparou. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou próximo da estabilidade nesta sexta-feira e avançou pela segunda semana consecutiva. A moeda norte-americana subiu 0,01% e encerrou o dia cotada a R$ 5,497 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em queda hoje após passar por 5 pregões de alta. O índice caiu 0,11% a 98.925 pontos. E com a queda nos investimentos de publicidade e incertezas econômicas, a rede social Twitter teve resultados abaixo das expectativas no segundo trimestre. A incerteza em relação à compra por parte do bilionário Elon Musk também foi apontada como um fator. A rede social, que entrou com um processo para que Musk cumpra com o compromisso de compra em um julgamento que vai ter início em outubro, viu o volume de negócios cair 1% em um ano. Além disso, a queda é atribuída a problemas no setor publicitário e medos que pesam sobre o ambiente econômico. O número de usuários diários, chamados de monetizáveis, ou seja, que podem estar expostos à publicidade na plataforma, aumentou em quase 9 milhões, menos do que o esperado pelos analistas, e chegou a 237 milhões. Em um ambiente de aperto nas condições de crédito e de desaceleração econômica progressiva, as empresas cujo modelo é totalmente baseado em publicidade sofrem com a redução dos orçamentos publicitários. E olha só, Rússia e Ucrânia assinaram por meio da ONU e da Turquia 2 acordos separados para retomar as exportações de grãos e aliviar a grave crise alimentar. Apesar dos avanços diplomáticos, o conflito segue no leste europeu. Kiev e Moscou assinaram 2 textos idênticos, mas separados, depois de uma solicitação do governo ucraniano, que se recusou a assinar qualquer documento diretamente com os russos. A Turquia, que mediou as negociações, afirmou que o documento vai permitir que os grãos bloqueados saiam pelo Mar Negro, enquanto o secretário-geral da ONU garantiu que vai trazer alívio a países à beira da falência. Este é um acordo para o mundo. Vai trazer alívio ao povo mais vulnerável perto da fome. Vai ajudar a estabilizar o preço global dos alimentos, que já estavam em níveis recordes mesmo antes da guerra. Um verdadeiro pesadelo para países em desenvolvimento. Entre os termos assinados estão garantias de um cessar-fogo marítimo para proteger as embarcações ucranianas e inspeções nos navios para impedir o contrabando de armas. O mundo espera agora ações concretas e imediatas. Elas são imprescindíveis para escoar os 22 milhões de toneladas de grãos que estão parados na Ucrânia desde o início da guerra. O estoque retido há meses fez disparar o preço dos alimentos mundo afora.
atingiu em peso países que dependem mais da importação de grãos ucranianos para alimentar suas populações. Apesar do progresso da diplomacia, a guerra continua no território ucraniano e as forças russas mantêm a ofensiva para avançar na região de Donetsk. Enquanto isso, os civis convivem com o medo. A Organização Mundial da Saúde lamentou nesta sexta-feira que a onda de calor tenha causado 1.700 mortes na Espanha e em Portugal este ano. Em comunicado, o Escritório Europeu da OMS pediu uma ação conjunta para o enfrentamento da mudança climática. A entidade explicou ainda que nas últimas décadas, centenas de milhares de pessoas morreram como resultado do calor extremo durante ondas de calor prolongadas, frequentemente com incêndios florestais simultâneos. A OMS destacou que a exposição ao calor extremo com frequência agrava as condições de saúde pré-existentes. De acordo com a organização, as pessoas em qualquer extremo da vida, bebês, crianças e idosos, estão em risco. A OMS Europa explicou que o atual número de mortos é uma estimativa preliminar baseada em relatórios de autoridades federais e que já havia aumentado e seguiria aumentando nos próximos dias. E de volta ao Brasil, com o alto número de casos da varíola do macaco registrados no estado de São Paulo, o governo já avalia a compra de vacinas para frear o avanço da doença. Em apenas 2 semanas, os números triplicaram. E a Agência Europeia de Medicamentos confirmou hoje que vai usar a vacina para combater a propagação da doença. O crescente número de casos da varíola do macaco acende um alerta na saúde de São Paulo. Em 2 semanas, os registros da doença ficaram 3 vezes maiores. O estado paulista já confirmou mais de 420 casos, sendo a maioria na região metropolitana. Cerca de 360 deles são na capital. Com isso, a Secretaria de Ciência e Desenvolvimento em Saúde já está pensando em comprar vacinas para combater a doença no estado. O próprio Instituto Butantan pode produzir o imunizante. Nos anos 70, o Instituto desenvolveu uma versão da vacina para a varíola humana, que foi erradicada na década seguinte. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a mesma vacina tem até 85% de eficácia contra a versão que circula agora, causada pelo vírus monkeypox. A vacina contra a varíola humana voltou a ser produzida na Dinamarca e já está sendo adquirida por países da União Europeia e pelos Estados Unidos. O Ministério da Saúde informou que está em contato com a OMS e aguarda o avanço das tratativas com o fabricante para que o Programa Nacional de Imunizações possa definir a quantia a ser adquirida e a estratégia de imunização para o Brasil. E olha só, os brasileiros estão cada vez mais preocupados com a saúde. É isso mesmo, a conclusão é de uma pesquisa que mostra que as pessoas têm buscado consumir produtos mais ricos em nutrientes para manter uma alimentação saudável. A preocupação com a saúde está na moda. Além das verduras, frutas e legumes, os alimentos funcionais ricos em nutrientes se tornaram queridinhos de muita gente. A pesquisa Mesa dos Brasileiros, realizada pela Fiesp com 3 mil pessoas, revela que 80% se esforçam para ter uma alimentação nutritiva e 71% afirmam, inclusive, que preferem esses alimentos, mesmo que tenham que pagar mais caro por eles. E com a combinação de produtos saudáveis, também é possível fazer saborosas receitas de salgados e doces de todos os tipos. E até aqui na FIPAM, a maior feira de panificação, confeitaria e food business da América Latina, que todo ano apresenta as mais variadas delícias. Também tem opções e novidades menos calóricas, mais saudáveis e até veganas. A panificação sempre foi um segmento que atendeu o público e a situação do país. Então hoje tem muitas empresas com produtos orgânicos, light, diet, é o que está na onda. O panificador se adapta à situação da panificação, de um modo geral, à situação do país e do estado. O especialista em farinha Laércio Surian explica que até a branca pode ser leve, pelo menos a que ele fabrica. É produzido na Itália a farinha, mas o trigo é do mundo inteiro. Você
faz um blend, uma mistura de grãos para que ela tenha sempre a mesma qualidade, tá? E a grande diferença dela é que ela tem um alto teor de proteína. Tendo muita proteína, além de uma alimentação mais consistente, vamos falar assim, eu posso reduzir significativamente a quantidade que eu uso de fermento. Com isso, segundo Laércio, é possível alongar o processo de produção, quebrar a cadeia de açúcares e deixar o glúten mais digerível. Quebrando a cadeia de açúcares, a pessoa que tem um problema de diabetes, por exemplo, quando ela come um pão, uma pizza, o índice glicêmico sobe muito pouco. É claro que a farinha integral é mais saudável, mas para o especialista, o prato pode ficar mais saboroso com a mistura dela com a branca. E aí é só não pesar na mão na hora de montar as receitas de pães como estes, ou até de pizzas de massa bem fininha e pouco recheio, extremamente saborosas. A leveza da massa é uma coisa absurda. Dá pra pessoa comer sem culpa de engordar muito? Dá. Da pizza sem culpa, seguimos para o coco, um alimento aliado de quem quer comer melhor. Porque é um alimento completo, você consegue nele encontrar proteína, certo que numa quantidade pequena, mas você consegue encontrar carboidrato, uma gordura de qualidade, nutrientes, vitaminas, então acaba sendo um alimento que você tem inúmeros benefícios quando você começa a consumir e colocar na sua alimentação. A base de coco nesse estande tem tudo o que se pode imaginar. Óleo, leite, melaço, açúcar com menor teor glicêmico e até a farinha, que segundo a nutricionista, pode ser uma ótima alternativa à branca em qualquer tipo de receita. E olha só, agora tem até maionese e manteiga de coco. Veganas, funcionais e mais saudáveis, não é isso? Exatamente, são 100% veganas, ela tem um valor nutricional enorme, além disso não vai ovo e não vai óleo de soja, então acaba sendo um benefício aí também dos nossos produtos. E não muda o sabor? Não, o sabor é muito gostoso, não tem sabor de coco, te convido aqui a provar. Ah, com certeza, eu já encerro essa reportagem provando essas delícias, porque eu também mereço, né, gente? Tchau, tchau! Que bom, delícia, né, hein? Deu e que bom vontade, que os Mariana. brasileiros estão se preocupando mais com a alimentação, né? Com certeza. A Maria Clara sempre se aproveita nessas reportagens, né, Ju? Da próxima eu vou junto, tá? E o Jornal 10, 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Um excelente fim de semana para você. Obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana para você.